Vamos meditar a respeito de um texto de Paulo da carta aos Romanos, que parece que o apóstolo dos gentios está dizendo uma coisa no começo, mas parece mudar. E no meio disso, precisamos entender a orientação para que possamos obedecer ao Senhor, já que a santidade se revela a partir da obediência. Logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. Nós estamos aqui para conversar mais uma vez a respeito de santidade. E isso é conversa. É realmente uma conversa porque você pode participar através do espaço de comentários. Lá você pode enviar as suas observações, o seu testemunho e também fazer a sua pergunta, e assim nós podemos conversar mais a respeito de santificação e santidade nessa sequência de mensagens que nós estamos fazendo. Em qualquer momento podemos conversar mais a respeito disso. Quando nós pensamos a respeito de santidade, nós buscamos informações, claro, na Bíblia para todos os assuntos, e esse assunto não é diferente. Então eu quero olhar nesse momento para o texto de Romanos, capítulo 5 e capítulo 6 de Romanos. Você pode ler depois com calma os capítulos 5 e capítulo 6 de Romanos e confrontar com essas coisas que eu vou comentar por aqui. Quando nós analisamos esses textos, capítulo 5 e 6 de Romanos, nós podemos até achar que tem alguma coisa estranha no contexto desses textos. Porque, num primeiro momento, Paulo quer deixar claro que o pecado já deixou de comandar o ser humano, que em Cristo o pecado não tem mais esse controle sobre nós. Mas, quando ele continua desenvolvendo o texto, parece que ele deixa claro também que nós precisamos fugir do pecado. Ué, como é que é isso? Seria uma contradição? Se ele já está exterminado em Cristo, por que e nós estamos em Cristo, claro, amém? Por que nós ainda precisamos fugir do pecado? Por que nós precisamos tomar esse cuidado? Se ele está exterminado em Cristo, está tudo resolvido, não é? E nós estamos em Cristo. Bom, a questão é que Deus fez o papel dele nesse processo de salvação. Ele enviou a Jesus para que pudéssemos desfrutar dessa realidade, e aí depois o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nesse momento estou falando da questão de pecado, então o Espírito Santo nos convence do pecado também. O Senhor fez a sua parte e fez o seu trabalho. Mas se nós não aceitarmos esse trabalho da parte do Senhor, se não aceitarmos esse processo todo, se não deixarmos ele realmente dirigir a nossa vida, ou até mesmo se aceitarmos esse processo, porque entendemos que está correto, que faz sentido, mas não abrirmos mão da nossa própria vontade, quisermos que o Senhor realize aquilo que nós preferimos, nós não negarmos o nosso próprio desejo, não nos negarmos a nós mesmos, nada vai acontecer, não vai adiantar nada. Nós continuaremos distantes do padrão de santidade para o qual o Senhor nos chamou. Nós precisamos abrir mão da nossa vontade, aceitar aquele processo pelo qual o Senhor mesmo providenciou tudo, tomar posse disso e abrir mão da nossa vontade, para que possamos seguir a vontade do Senhor. E é exatamente por conta dessa participação que parece que nós temos, não temos participação na salvação, não temos participação em nenhuma dessas coisas, nós aceitamos esse processo, nós não fazemos nada de nós mesmos para que possamos conseguir isso, nós reconhecemos aquilo que o Senhor fez dele próprio para que nós possamos vivenciar essas coisas, mas por conta dessa aparente participação da nossa parte, aquilo que nós precisamos fazer, que é reconhecer o sacrifício de Cristo, assumir isso na nossa vida, nós temos que tomar então cuidado com a sensação de que nós fazemos as coisas para fugir do pecado e que nós conseguimos por nossos próprios méritos, porque nós entendemos a mensagem, porque nós agimos de acordo com o que aprendemos, nós então estamos conseguindo fugir do pecado. Não é bem assim, nós precisamos do Senhor, Ele gera o querer e gera o efetuar, ainda assim, ainda quando nós aceitamos, o Senhor é quem gera em nós o querer, e quando nós agimos, é o Senhor quem gera o efetuar, então Ele é quem faz todas as coisas. Claro, nós temos que viver isso na prática, o nosso dia a dia, o nosso testemunho tem que demonstrar que nós estamos indo na direção contrária da tentação, evitando aquilo que a tentação nos chama a fazer, evitando o caminho do pecado e seguindo na direção da vontade do Senhor. Então nós temos sim que colocar isso em prática.
Mas o Senhor é quem gera tudo isso em nós. Então, mesmo que nós estejamos fazendo a nossa parte, nós temos que tomar cuidado, porque mesmo que nós estejamos conseguindo viver esse padrão de santidade, na verdade, isso vem do Senhor, vem daquilo que o Senhor tem feito por nós e daquilo que o Senhor gera em nós. Nós agimos na direção da vontade do Senhor. Nós agimos porque o Senhor gerou em nós o querer e porque o Senhor gerou em nós o efetuar, porque o Senhor está encaminhando todas as coisas. Nós aceitamos, nós reconhecemos e nós deixamos ele agir. Então nós precisamos talvez evitar palavras como vitória e derrota quando pensamos em tentação e quando pensamos em fugir do pecado, e pensar mais em palavras como obediência e desobediência. Vitória parece que nós conseguimos fazer alguma coisa e então conseguimos um determinado resultado. Obediência, nós simplesmente seguimos a orientação do Senhor e fizemos aquilo que Ele nos chamou a fazer. Claro, tudo isso é apenas uma questão de palavras. Na prática, nós vamos ter vitória, sim, sobre a tentação. Nós vamos vencer essa batalha contra a tentação quando fugirmos do caminho do pecado. Então, sim, na prática teremos isso. Mas a vitória é do Senhor. Ele nos dá a vitória. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e não nos próprios méritos nossos, e não naquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas sempre em Jesus. Nós temos que ter consciência disso. Por isso, estou recomendando evitar usar as palavras vitória e derrota quando se trata a respeito de tentação e de pecado, e usar as palavras obediência e desobediência, até que nós tenhamos claro que o que nós estamos fazendo é obedecer ao Senhor, que quando nós temos vitória, que nós teremos vitória, amém, assim seja, sobre a tentação e consigamos fugir do pecado, será porque o Senhor fez em nós, a partir de nós, conosco, na nossa vida. Nós aceitamos aquilo que o Senhor fez. Então, ainda que seja só uma questão de palavras, acho que é legal usar obediência nesse caso. Eu obedeci ao Senhor mais uma vez e fugi do caminho do pecado. Eu consegui seguir no caminho da obediência da vontade do Senhor. Na prática, isso será vitória sobre a tentação. Mas, pelo menos, nós estamos nos acostumando com a realidade de que não é uma coisa nossa, não é algo que nós conseguimos e então tivemos vitória, mas porque o Senhor nos deu essa vitória. E mais que isso, Ele nos deu essa vitória porque a vitória é dele, e Ele nos concedeu isso porque nós obedecemos a sua vontade. A santidade só nos permitirá a vitória de fato quando fugirmos das coisas desse mundo, quando realmente fugirmos da vontade da carne. Então, a santidade só vai nos permitir vitória sobre o mundo, sobre essas coisas da carne, quando a santidade for resultado de obediência à vontade do Senhor, à direção do Senhor. Aí sim nós teremos vitória. Claro, aí voltamos a falar em vitória, mas porque entendemos que somos obedientes à vontade do Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.